Nessa aula, eu vou ensinar para vocês como se pode fazer as medidas simplificadas no terreno, com base num exemplo real. Vamos lá? Então, um cliente me contratou para fazer um projeto de arquitetura, fazer os projetos completos, inclusive o de arquitetura, nesse condomínio fechado, né? Ele me deu a escritura do lote com as medidas legais e me deu esse mapa do condomínio. Primeira coisa que vocês precisam saber é que o projeto é feito em cima das medidas legais, porque para o projeto ser aprovado, a prefeitura vai analisar a escritura, a certidão de matrícula. Então ela vai tomar por base as medidas legais, né? Então são essas medidas aqui que estão na escritura, que estão oficialmente na planta do condomínio, que tem que ser levadas em consideração. É claro que pode ser que aconteça, em alguns casos, que essas medidas legais, essas medidas que estão na escritura, não coincidam com as medidas em campo. Mas isso é uma outra história. Isso quando a gente for implantar a casa, quando for começar a obra, fazer a locação da casa, é que a gente vai ter que ajustar a locação da casa em campo com base nas medidas reais que o terreno vai ter e na situação real. A gente vai mostrar isso mais para frente. No momento aqui, a gente está medindo o terreno e analisando o terreno para fazer o nosso projeto. Então, a primeira coisa é receber os documentos para fazer as medidas em campo. No caso desse terreno aqui, o lote do meu cliente está na quadra A, que é a entrada do condomínio, vira à direita. O lote do meu cliente está nessa quadra aqui, que é a quadra A, e é o lote 16. Você vê aqui o lote 10, o lote 18, aqui então vai ser o lote 17 e aqui o lote 16. Então é esse lote que nós vamos ter que medir em campo, o lote 16 da quadra A. Né? É esse lote que é o lote que nós vamos estar projetando a casa. Lote 16. Tá? Então vamos aproximar aqui esse lote para a gente ver a situação dele. Então olha só, esse lote é um lote de 371,80 metros quadrados. Tem uma frente de 12 metros, o fundo de 12 metros, também 12,04 metros. Tem uma lateral aqui um pouco maior, a lateral aqui que faz divisa com o lote 15 de 31,47 metros e a lateral que faz divisa com o lote 17 de 30,46 metros. Então a gente vai considerar essas medidas oficiais para efeitos de projeto. Nessa ida a campo, eu vou conferir essas medidas. Provavelmente elas vão bater, né? Mas se não bater, mesmo assim eu vou fazer o desenho, o projeto com base nessas medidas e vou, na hora de implantar a casa, na hora de construir, que eu vou fazer os ajustes necessários. Certo? Mas o que é interessante, o que é que a gente precisa fazer no lote para complementar essas medidas? Porque essas medidas já são dadas. Ou seja, já houve aqui um estudo topográfico do condomínio como um todo que dá as medidas de todos os lotes, inclusive desse lote aqui do meu cliente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar as medidas de altimetria, as altitudes, os desníveis do terreno, para eu ver como é que eu vou fazer essa casa. Esse lote aqui ele vai ser um lote que ele é mais alto no fundo e mais baixo na frente. Que é uma situação ótima, tá? Outra dica que eu dou para vocês: se vocês estiverem escolhendo lotes para comprar, é muito melhor para efeitos de água e para efeitos de custo, de topografia, para efeitos de simplificação de projeto, de beleza de projeto. É muito melhor você comprar um lote que a parte que dá para a rua seja mais baixa e que o fundo seja mais alto, tá? Então você nunca vai encontrar um lote plano, você vai encontrar um lote com pouco declive, mas independente do declive ser pequeno, do declive não ser pequeno, a melhor situação é quando o lote é mais alto no fundo e mais baixo na frente. Tá? Então considere isso aí na hora que você for escolher o seu terreno. É o caso desse terreno, e esse terreno tem um desnível acentuado. O fundo é mais alto, a frente é mais baixa.
E essa lateral aqui com lote 15 é mais alta do que essa lateral aqui com lote 17. Então o que eu vou fazer? Como eu não tenho essas medidas, ao invés de eu pedir ao meu cliente um estudo topográfico, eu mesmo vou lá em campo fazer essas medidas e vocês vão junto comigo aqui daqui a pouco. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos vértices, vou associar como ponto zero, ou seja, como altura zero, a altitude desse ponto seria altitude zero. E aí vou medir o desnível dos outros vértices, desse vértice, desse vértice, desse vértice em relação a esse, e de algum outro ponto que eu queira aqui no terreno. Eu sei que o terreno vai ter uma árvore que a gente vai preservar para a árvore sombrear os quartos da casa. Então eu vou medir também a altitude, as medidas dessa árvore, onde é que se localiza essa árvore no terreno, com informação que não tem aqui na planta. Então eu vou pegar essa informação para eu poder marcar a árvore na minha planta e vou também ver qual é a altitude dessa árvore, da base dessa árvore em relação ao ponto de referência que eu estou escolhendo aqui como esse vértice. Né? Então, pessoal, a gente vai a campo com a mangueira de nível para poder tirar essas medidas, anotar essas medidas e aí sim eu começar a fazer o projeto no AutoCAD levando por base essas medidas. Tá? Vamos lá? Vamos comigo. Estou aqui com o mestre de obra César. Tudo bem, César? Zé? Tudo bem, Zé? E nós chegamos aqui no lote para poder pegar as informações complementares, fazer aqui uma topografia simplificada para poder fazer o projeto. Está chovendo, mas mestre de obra, engenheiro e operário tem que trabalhar na chuva mesmo. A gente tem medo de água aí? Não tem, né? Então vamos lá. O terreno, ele tem 4 vértices. Tem esse vértice aqui que é o vértice mais baixo, aquele vértice ali, um lá no muro e o outro lá em cima. Então, como eu já tenho as medidas do terreno, eu não preciso das medidas. O que eu preciso é saber a diferença de níveis. Porque como o terreno, essa é a parte mais baixa do terreno, lá no fundo é a parte mais alta, a minha intenção é projetar a garagem aqui na parte mais baixa e a casa lá na parte mais alta. Para que a casa fique ali na sombra da árvore e para que a garagem aqui fique aqui numa posição mais baixa, de forma que a vista da casa não atrapalhe, ou seja, a garagem não atrapalhe a vista da casa e a gente use o terraço da garagem, o topo da garagem, como um terraço para ficar bastante agradável aqui. Vamos lá? Então eu preciso saber o nível, né? Eu queria saber o nível desse ponto para aquele ponto ali e para aqueles outros pontos de lá de cima, para os 2 vértices lá de cima. Você pode puxar lá para a gente, né, por favor? O Zé que vai mandar o nível, né? Então o Zé mandando o nível, deixa eu pegar aqui o prima. O Zé que está mandando o nível, aproxima aqui, por favor. Zé, você vai pegar do topo do piquete aqui. Ó. Aqui a gente tem 40 centímetros. Então a mangueira de nível, 40 centímetros aqui, né? Medimos aqui os 40. Aqui a água está aqui, ele vai botar exatamente aqui e vai mandar o nível para lá. Certo? Quanto você tem aí, César? Pode pegar daí de cima para baixo. Pode mandar, Zé. Tá aí? Então, nós temos aqui 1,40, é isso? Isso. Não, 1,80 aqui, mais descontando os 40 de lá, eu tenho um desnível de 1,40 daqui para lá, perfeito? Ok. Vamos para cá agora, Zé. Maravilha. Então, a gente não imagina que é um desnível tão alto, né? Agora, Zé, você vai mandar aqui, ó, desse nível aqui você tem 1,40, você vai mandar lá para ponta. Aqui. Mangueira não chega. A mangueira, ela não tem distância para chegar lá, mas a gente pega um ponto intermediário aqui, ó. E aqui 1,40, né? Aqui 1,40, aqui 1,40 bateu aqui. Então o César riscou aqui, ó, no 1,40, ou seja, ele trouxe o nível de lá para cá. E agora a gente vai tirar o nível para o ponto que a gente quer. Vem cá, Zé, traz a mangueira aí. Traz
Traz a mangueira aí, traz a haste também. Bom, então vamos levar a mangueira. Zé, você vai fazer o seguinte, ó, vem cá. Você vai colocar a marca aqui do 1,40, que é, né, a marca aqui que estava 1,40 acima daquele nível lá. Então bote a mangueira aqui. Você pode deixar que eu me ajudo aqui, seguro isso. Isso. Aí você, quando botar ela nessa marquinha aqui que a gente riscou, você vai dar ok lá para César tirar o nível lá. Isso aí. Então 1,40 tá dando aonde, César? Tá dando aqui. Não é isso? 1,40 deu aqui. Então esse diferencinha aqui, mostra aqui, ó. Essa diferencinha aqui tá dando 16. Então 1,40 menos esses 16 aqui é 1,24. É sinal que desse vértice para lá, nós temos 1,24 de desnível. Vem cá, Zé, pra gente medir o último ponto agora. Quem é que vai mandar o nível? De lá para cá ou daqui para lá? Daqui, né? Daí. Não, vamos pegar ali pro vértice. Isso. Bom, aqui a gente vai ter que subir um pouco. Então aqui 1,40 está muito aqui no chão. Eu vou subir 1,5 m. Então como eu tinha 1,40 daqui do chão, daquele nível zero lá do terreno, eu agora subi 1,40, eu tenho aqui 2,90. Mostra aqui a marca de 2,90 que eu anotei aqui, ó. Eu tenho aqui nesse ponto os 2,90. Aí você vai botar aqui nos 2,90 e a gente vai puxar para lá. Manda esse nível aí para lá, Zé. Deu tão baixinho assim? Deu baixinho. Baixinho. Então, ó, o nível, você vê em 12 metros do limite do terreno, da lateral do terreno, o nível tá dando aqui, ó, 5 centímetros. Então, se lá, ó, olha aqui, ó, 5 centímetros. Então, se lá eu tenho 2,90, aqui eu tenho 5 centímetros, 2,90 menos 5, é sinal de que esse ponto aqui, onde nós estamos, tá dando 2,85 metros acima do ponto zero lá. É isso, pessoal. Fizemos a alocação do terreno. César, muito obrigado aí por uma vez. Vamos fazer essa obra? Vamos. Vamos embora. Vai dar certo. Então, depois que a gente foi no lote, eu anotei todos os dados das medidas na minha caderneta de campo. Eu fiz esse croquisinho aqui. Aqui é a rua, aqui é a parte mais alta da rua, aqui é a parte mais baixa, a portaria está nessa direção, a gente chega no lote por aqui. Aqui é o nosso lote, que é o lote 16, né? Esse aqui são os limites dos lotes 16, que faz divisa com o lote 15 e faz divisa com o lote 17 na quadra A. Essas medidas aqui eu já tenho na escritura, então eu não precisei considerar, eu apenas fiz um cheque lá, essas medidas realmente de fato elas se verificam no terreno, mas quando a gente faz o projeto a gente faz pela escritura, né? Pelas medidas legais e não pelas medidas que estão no terreno. As medidas que estão no terreno vão servir depois, na fase de implantação, para a gente poder implantar a obra, levando em conta as medidas no terreno e ajustando mais para um lado ou mais para o outro. Mas essas medidas aqui não foram do meu interesse agora, porque eu já tenho elas lá no mapa do condomínio e na escritura legal do lote, e é isso que me interessa para efeitos de projeto, né? O que falta de informação que eu preciso para fazer o projeto é exatamente a informação das altitudes, das altimetrias. Então, eu tomei esse ponto de referência aqui como ponto zero, ou seja, eu arbitrei que aqui a gente vai ter altitude zero. E aí, com a mangueira de nível, eu medi os níveis, né? Então, desse ponto aqui para esse, deu 1,40 metros de desnível. Esse ponto está 1,40 metros mais alto do que esse. Para cá, esse ponto aqui, esse vértice aqui, está mais 1,24 metros mais alto do que esse ponto zero. Aqui, nesse último vértice aqui, ele está a mais 2,85 metros mais alto do que esse ponto zero. E aí, como tinha uma árvore lá no terreno, era a única árvore que tinha lá no terreno, e nossa intenção é preservar essa árvore, então a gente vai fazer a casa por aqui,
de forma que a árvore fique preservada, não precisa arrancar a árvore, eu aí medi as distâncias aqui para eu poder localizar a árvore no projeto. Então a árvore está a 4,5 metros do fundo e a 5,70 metros aqui dessa lateral. E aproveitei também, e como a árvore era um ponto de referência, tirei o desnível da árvore, ou seja, a árvore está, a base da árvore, ou seja, a parte do terreno onde a árvore está assentada, está a 2,40 metros desse ponto zero. Né? Então, com isso, como o terreno é mais alto nessa região e mais baixo aqui, eu vou exatamente fazer essa minha perspectiva de projeto, ou seja, implantar a casa por aqui, né, para que a casa fique no nível mais alto, implantar a garagem por aqui, para que a garagem fique no nível mais baixo, e sobre a laje da garagem a gente faz um terraço que vai ficar mais ou menos no nível do piso da casa. E aí as pessoas vão poder usar esse terraço de forma bem agradável, e isso vai dar uma agregação de valor no projeto, um aumento de área e um aumento de agradabilidade ao projeto bastante significativo. Então é isso. Agora vocês já sabem como é que se pode medir simplificadamente o terreno.